Está aqui ao meu lado Lucas Isoton, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Ele veio falar de um projeto chamado Contadores de História, que eu achei muito interessante, né? E, aliás, quem começa a contar essa história hoje lá na Federação é o ex-governador Arthur Guerra. Já falei quase tudo. É isso aí, Giovanni. Olha só, o que é esse projeto nosso? O Espírito Santo, na prática, apesar de ter 500 anos, igual ao Brasil, nós começamos em 23 de maio de 1535, no fundo o Espírito Santo só se desenvolveu nos últimos 50 anos, e foi com a industrialização. E o que a FINDES está pensando? A FINDES está pensando em perpetuar um pouco dessa história, e por isso nós estamos convidando personalidades que não só vivenciaram, como ajudaram a fazer essa história, para que elas possam conversar com uma série de dirigentes e elas contarem um pouco como é que foi o desenvolvimento do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo cresceu, como é que o Espírito Santo saiu de uma fase agrícola para uma fase industrial, de comércio exterior, e também como é que são essas pessoas nas suas vidas particulares, familiares, como é que elas são como pessoas físicas. Então, a vida, esse programa Contando Histórias, no fundo, é reviver um pouco do maior contador de histórias que nós temos na história da humanidade, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo falava para todos através de histórias. E há 2000 anos atrás, suas histórias, suas parábolas ficaram famosas, que a gente sabe até hoje. Então, esse é o princípio, contar histórias para que a gente possa aprender um pouco mais com os erros e acertos de todas essas pessoas muito experientes e procurar fazer um Espírito Santo ainda melhor. Quer dizer, você, de certa forma, proporciona que as pessoas ouçam a história por parte de quem viveu e ajudou a construir essa história nos últimos 50 anos. No caso do convidado de hoje, Arthur Guerra, né? Exatamente, olha só. O Dr. Arthur foi governador do Estado, foi inclusive assessor técnico da FINDES nos primeiros 10 anos de existência da Federação das Indústrias. Ele foi presidente de grandes empresas, como a CST, presidente do BAND, secretário de Obras Públicas. Mas tem coisas da vida dele que são muito interessantes. Ele é um apaixonado por música clássica, por Mozart. Dr. Arthur, ele é um grande crítico de cinema. É uma pessoa que, apesar de uma idade um pouco mais avançada, continua um menino fazendo exercício, estudou comunicação, né? Estudou comunicação, estudou no exterior, fala várias línguas. Então, ele é um homem muito culto e ajudou a fazer a história do Espírito Santo. E nada mais do que nós termos um depoimento presencial dele, onde nós vamos, claro, gravar, para a gente ter isso guardado para a história do nosso Espírito Santo, para que nós tenhamos realmente um acervo daqueles que estão contando histórias vivenciadas e que ajudaram a fazer o nosso Estado. Bom, isso vai ser disponibilizado depois para o público? Ah, sim. Nós vamos, inclusive, colocar isso na própria biblioteca da FINDES, as pessoas vão ter acesso e nós vamos ajudar. A nossa ideia é, no final, escrever um livro contando histórias, onde a gente periodicamente vai colocando um grupo de pessoas que estão contando suas histórias para que a gente possa... As histórias contadas até a edição daquele livro. Exatamente. E a partir daí nós podemos todo ano fazer um belo livro de contando histórias. Sem dúvida nenhuma. Esse projeto é excelente, hein? E o Dr. Arthur, ele teve muita influência na atração e na instalação das grandes plantas industriais aqui para o Espírito Santo, né? Certamente ele vai detalhar e contar coisas que as pessoas não sabiam. O Dr. Arthur é um desenvolvimentista, né? É um engenheiro de grandes qualidades técnicas que tem uma visão holística do que é desenvolvimento sustentável no mundo. E ele participa até hoje de maneira muito ativa com sua empresa, quer dizer, ele, além de ser um grande executivo, um grande engenheiro, um grande político, apesar de que como político ele foi mais técnico, né? Ele é um empresário que consegue ter uma visão generalista do desenvolvimento do Espírito Santo. Então, por isso até, sempre que se fala em grandes projetos no Espírito Santo, o Dr. Arthur e a empresa dele são lembrados por conta da expertise, dessa experiência que ele tem de há 50 anos está trazendo o desenvolvimento do Espírito Santo. O Dr. Arthur se formou em engenharia em 1952, quer dizer, mais do que a minha idade, antes de eu nascer, ele já era engenheiro já há um certo tempo. Então, ele tem uma experiência fabulosa e eu acredito que o Dr. Arthur tem muito para nos contar.
Há uma geração no Espírito Santo de homens com essa visão de empreendedorismo, de crescimento, de progresso mesmo do Estado, e eu acho que a economia do Espírito Santo se deve muito a essa geração, né? Que nós temos aí Arthur Guerrara, Américo Boaz e outros tantos que você pode até relacionar aqui, né, Lucas? Exatamente. Olha, Giovanni, a nossa ideia é trazer essas personalidades. Muitos Deus já levou, infelizmente a gente não vai ser possível poder conversar com eles. Mas quando a gente fala no Dr. Arthur, a gente fala no Jones Tristão, falamos de um Crisógono Cruz, Eliezer Batista, olha só, um Erwin Lorentzen, vamos falar de um Cacau Monjardim. Nossa. Mas quantas pessoas que têm muitas histórias. Se falarmos de lideranças políticas, vamos falar da década de 70 e de 80, um próprio Elcio Álvares, um Gerson Camata, que já é um contador de histórias fabuloso. Ou seja, nós temos muita gente que pode contar histórias, tanto em nível empresarial, como histórias políticas ou mais, histórias de vida. Porque tem um velho ditado que diz o seguinte, que uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros e acertos, mas uma pessoa sábia aprende com erros e acertos dos outros. No fundo, o projeto Contando Histórias é uma maneira de a gente levar para todos os presentes uma forma de ser mais sábio do que inteligente, aprender com erros e acertos dos outros. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição que a Federação faz na gestão sua, Lucas, para as próximas gerações. Sem dúvida nenhuma, é um projeto excelente. Você está de parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.